Capítulo 1167 Controle total sobre o antigo reino dos sonhos. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachon Padrin. Zhao Feng obviamente percebeu a ordem de matar no mundo exterior, mas ele não estava com pressa para sair. O reino dos sonhos da Era Antiga era muito semelhante ao antigo reino desolado dos deuses, então ficar aqui era o mesmo que ficar no antigo reino desolado dos deuses para Zhao Feng. Se não fosse pelo fato de que ele tinha tantas coisas que precisava fazer no mundo exterior, Zhao Feng poderia ficar no reino dos sonhos da Era Antiga para sempre. O dragão serpente no mundo espacial enevoado se sentia extremamente estranho sobre por que o deus verdadeiro Geisha não continuou a atacá-los. Definitivamente não foi porque o deus verdadeiro Geisha foi gentil e decidiu ir embora. Foi porque o deus verdadeiro Geisha não conseguiu forçá-los a sair do mundo espacial enevoado. O dragão serpente não era burro e poderia adivinhar que isso era por causa de Zhao Feng. Zhao Feng voltaria ao mundo espacial enevoado por um instante e então desapareceria novamente. O dragão serpente não sabia para onde Zhao Feng foi, mas se Zhao Feng não quisesse dizer, ele nunca saberia. No entanto, nada disso importava. Enquanto eles estivessem seguros, estava tudo bem. Zhao Feng definitivamente forneceria recursos para o dragão serpente para sobreviver, e então eles poderiam atacar. Zhao Feng estava em um macaco preto gigante dentro do reino dos sonhos da Era Antiga. Este macaco preto tinha uma expressão assustadora e horripilante. Luzes negras piscaram em seus olhos, e ele tinha um par de asas negras nas costas. Este era o animal de estimação espiritual mais forte que Zhao Feng tinha até agora. Era um macaco demoníaco de asas negras, um deus verdadeiro de segundo grau com a linhagem classificada em 312 entre as 10.000 raças antigas. Mestre, a raça dos lobos glaciais não deve ser subestimada. Embora sua linhagem não seja tão forte quanto a minha, eles têm vantagem em números. O macaco disse a Zhao Feng. Ei, você acha que eu tenho medo deles? Zhao Feng sorriu com confiança. Inúmeros animais estavam atrás dele. Havia uma horda de bestas aterrorizante que seguia os passos de Zhao Feng. Embora alguns deles fossem fracos, Zhao Feng sempre usava números para vencer no reino dos sonhos da Era Antiga. A luta também livraria os fracos e fortaleceria os especialistas. Essa era a lei da sobrevivência. Os fortes se adaptaram enquanto os fracos foram eliminados. Zhao Feng logo chegou ao território da raça dos lobos glaciais. Este lugar estava cheio de árvores altas e névoa gelada. Uma camada de gelo cobria muitas árvores e no centro da floresta havia um lago. Claro, todos os recursos aqui eram dos elementos gelo e água. Neste momento, a raça dos lobos glaciais já havia se reunido na fronteira da floresta para proteger seu território. Embora tivessem olhares ferozes, eles também continham uma pitada de medo porque a horda de bestas de Zhao Feng era muito grande. Humano, qual é o significado disso? Um gigante lobo glacial irradiava uma intenção arrepiante. Sob uma inspeção de perto, Zhao Feng percebeu que este indivíduo da raça dos lobos glaciais era um deus verdadeiro de terceiro grau. Curve-se para mim ou então não me culpe por ser desrespeitoso. Zhao Feng disse fracamente. Ilha Pena Celestial também tinha um grupo da raça dos lobos glaciais, e eles enviaram pessoas para assassinar Zhao Feng, então ele não tinha nenhum sentimento gentil por eles. Zhao Feng também estava começando a se sentir intrigado porque as bestas no reino dos sonhos da Era Antiga não se transformaram em forma humana. Quase todas as raças no antigo reino desolado dos deuses estavam em forma humana. Impossível. A raça dos lobos glaciais nunca se curvará a uma raça fraca como a sua. O líder dos lobos glaciais disse friamente. Então vou fazer você se curvar. Zhao Feng acenou com a mão e o exército de bestas atrás dele o esmagou. Zhao Feng não apenas ficou sentado lá, ele avançou para a floresta gelada com um macaco demoníaco de asas negras. Ele não veio para o reino dos sonhos da Era Antiga para brincar, ele estava aqui para lutar por recursos e aumentar sua força. Uma vez que ele fosse forte o suficiente, Zhao Feng voltaria ao antigo reino desolado dos deuses e mataria o deus verdadeiro Geisha.
Zhao Feng e o macaco demoníaco de asas negras voaram em direção ao mais forte especialista da raça dos lobos glaciais. Tão rápido! Zhao Feng ficou surpreso. A raça dos lobos glaciais se especializou nos elementos de gelo e água, por isso também era extremamente ágil. Ele se opôs perfeitamente a um macaco demoníaco de asas negras. A força atual de Zhao Feng não era suficiente para lutar contra o lobo-deus verdadeiro de terceiro grau. Ele só podia se esconder atrás do macaco demoníaco de asas negras e lançar ataques. Pelo jeito, eu preciso aprender uma nova técnica de voo. Os olhos de Zhao Feng focalizaram. Depois de chegar ao antigo reino desolado dos deuses, a vantagem de Zhao Feng em velocidade foi reduzida. Zhao Feng era ainda um pouco mais lento do que Deus verdadeiro Guili, e Deus verdadeiro Guixia era obviamente muito mais rápido do que Zhao Feng. Este lobo glacial era extremamente rápido também, e os ataques combinados de Zhao Feng e do macaco demoníaco de asas negras foram incapazes de fazer qualquer coisa contra ele. A técnica de voo das asas do relâmpago e o lampejo espacial das asas do relâmpago eram de nível muito baixo agora. Mesmo que seu poder sagrado do vento e relâmpago fosse extremamente forte, ele não poderia compensar as falhas fundamentais da técnica secreta de voo. Chama ocular do relâmpago da tribulação. Já que ele não era tão rápido quanto o lobo glacial, Zhao Feng só podia usar outros métodos. O dano causado pela chama ocular do relâmpago da tribulação estava diretamente relacionado ao número de símbolos do relâmpago da tribulação divina. Então, mesmo que a intenção da alma de Zhao Feng não fosse tão forte quanto o lobo glacial, ele ainda poderia causar muitos danos. No entanto, o que surpreendeu Zhao Feng foi que a resistência do lobo glacial à chama ocular do relâmpago da tribulação era muito forte. Ilusão de luz extrema. Os olhos do lobo glacial de repente se voltaram para Zhao Feng e irradiaram um forte poder de linhagem ocular de gelo. Não é bom, o lobo glacial tem uma linhagem de água e gelo e uma linhagem ocular também. A expressão de Zhao Feng mudou ligeiramente. Embora a linhagem ocular do lobo glacial fosse muito fraca, o cultivo do próprio lobo era muito alto. Se Zhao Feng fosse atingido por seu ataque, ele estaria em apuros. Duplicação do olho de Deus. Zhao Feng usou a nova habilidade de seu olho de Deus sem hesitação. Uma luz dourada sonhadora passou pelo olho esquerdo de Zhao Feng. Um poder ilusório idêntico de gelo disparou do olho esquerdo. Como isso é possível? Esse poder agora mesmo. A expressão do lobo glacial se transformou em choque quando ele diminuiu a velocidade e olhou para o olho esquerdo de Zhao Feng com choque e uma pitada de medo. Macaco demoníaco de asas negras, ataque! Zhao Feng ficou surpreso antes de dar a ordem imediatamente. Ninguém sabia o que aconteceu, mas o lobo glacial não era tão forte quanto um momento atrás, e logo foi derrotado por Zhao Feng, o macaco demoníaco de asas negras, e as outras bestas. Ele perdeu a capacidade de lutar, e Zhao Feng imprimiu um selo do coração sombrio nele. Depois que o mais forte especialista da raça dos lobos glaciais foi escravizado, a batalha logo chegou ao fim. Organize os despojos de guerra, depois reporte-se a mim. Zhao Feng ordenou e não se incomodou mais com essas bestas. Durante um momento em que usou seu poder de origem, Zhao Feng sentiu algo estranho. Esta sensação estranha não apareceu no antigo reino desolado dos deuses, e só aconteceu no reino dos sonhos da Era Antiga. Zhao Feng de repente sentiu que a supressão do reino dos sonhos da Era Antiga sobre ele havia enfraquecido. Isso basicamente significava que o reino dos sonhos da Era Antiga agora aceitava Zhao Feng. Zhao Feng também se fundiu com o reino dos sonhos da Era Antiga. Ele sentiu uma sensação calorosa e natural de tudo ao seu redor. Os olhos de Zhao Feng brilharam e ele de repente pensou em uma possibilidade. Se meu olho esquerdo se tornar um olho de Deus, então o reino dos sonhos da Era Antiga seria considerado a dimensão origem do meu olho de Deus. No momento, está basicamente me mostrando sinais de que tenho um leve controle sobre esta dimensão. Zhao Feng disse para si mesmo com entusiasmo. Se as suposições de Zhao Feng estivessem corretas, então o momento em que seu olho de Deus despertasse completamente, seria um momento em que o reino dos sonhos da Era Antiga estaria totalmente sob seu controle.
Zhao Feng se tornaria o governante supremo desta dimensão, e todos os recursos seriam seus. Todas as raças poderosas aqui também estariam sob seu controle. Claro, esse foi apenas o palpite de Zhao Feng. Eu preciso me tornar mais forte para comprovar tudo isso. Os olhos de Zhao Feng foram decisivos e sua vontade de se tornar mais forte aumentou. A horda de bestas de Zhao Feng relatou a situação a Zhao Feng. Suas perdas desta vez foram muito grandes. Afinal, a raça dos lobos glaciais era extremamente selvagem, e eles se especializaram em gelo, água e ilusões. Ao mesmo tempo, os benefícios que obtiveram desta vez foram os maiores que Zhao Feng havia obtido até agora. Além de grandes quantidades de recursos de gelo e água, havia também 2 minas de cristal divino inferior e uma herança para o Dao do gelo. Há uma herança aqui. Zhao Feng ficou chocado. Ele nunca tinha visto tal coisa antes. No entanto, Zhao Feng primeiro chegou a uma mina cristal divino inferior e não se preocupou com a herança por enquanto. Venha. Zhao Feng retirou toda a mina cristal divino inferior e a colocou no mundo espacial enevoado. O dragão serpente de repente parou de se cultivar e abriu os olhos. Uma mina de cristal branco brilhante então bateu no chão e causou o surgimento de Yuan-Qi no céu e na terra. Uma mina de cristal divino inferior inteira. A boca do dragão serpente se alargou em descrença. Zhao Feng tinha jogado uma mina cristal divino inferior inteira no mundo espacial enevoado. Era preciso saber que uma mina cristal divino inferior era a base de um poder de 4 estrelas. Sem uma mina de cristal, os poderes de 4 estrelas definitivamente experimentariam uma queda e desapareceriam no antigo reino desolado dos deuses. Em comparação com o choque do dragão serpente, Zhao Wang e o pequeno gato ladrão não se moveram. Para onde foi aquele pirralho? Como ele pode pegar algo tão valioso? Os olhos do dragão serpente giraram. Obviamente não colocou esse cristal divino inferior em seus olhos, mas foi um milagre que Zhao Feng pudesse simplesmente retirar uma mina inteira com seu cultivo atual. Dragãozinho, coloque a mina no chão. A voz de Zhao Feng soou na mente do dragão serpente. O dragão serpente impotente fez o que Zhao Feng pediu. Apenas alguns seres no mundo espacial enevoado poderiam usar essa mina cristal divino inferior. Então a velocidade de cultivo do dragão serpente, Zhao Wang e o pequeno gato ladrão aumentou várias vezes. Os membros das várias forças na Ilha Pena Celestial viajaram em direção à matriz. Era óbvio que eles queriam saber por que as forças do Senhor da Ilha Pena Celestial montaram uma matriz tão terrível aqui. Não havia nada na matriz. Um mês se passou, mas ninguém das forças do Senhor da Ilha Pena Celestial havia partido. O que está acontecendo? Será que um tesouro está prestes a aparecer? Todos os agentes da inteligência na Ilha Pena Celestial cercaram este lugar, mas algumas das raças próximas de repente pensaram em uma possibilidade. Quando o Deus verdadeiro Geli perseguiu Zhao Feng, nenhum deles reapareceu. Agora, o Deus verdadeiro Geisha colocou uma matriz em algum lugar aleatório e o guardou pessoalmente. Todos eles começaram a se perguntar se o Deus verdadeiro Geisha estava esperando por Zhao Feng, mas isso era apenas um palpite. Eles não sabiam para onde Zhao Feng foi ou porque o Deus verdadeiro Geisha montou uma matriz de matança no ar. Em uma montanha a várias dezenas de milhares de quilômetros de distância da matriz Luxia estava o Deus verdadeiro Geisha. Seu sentido divino estava travado na matriz. Apareceu de novo. Os olhos do Deus verdadeiro Geisha brilharam, mas a luz desapareceu instantaneamente. A perturbação no espaço aparecia apenas de vez em quando e apenas por um breve momento, como se estivesse brincando com ele. A perturbação no espaço apareceu 3 vezes durante um mês anterior. No entanto, o Deus verdadeiro Geisha absolutamente precisava matar Zhao Feng ou então ele não poderia se reportar ao Senhor da Ilha Pena Celestial. Além disso, os tesouros de Zhao Feng também eram extremamente atraentes. O problema era que apenas o Deus verdadeiro Geisha poderia sentir a perturbação no espaço, então ele teve que ficar aqui no caso de Zhao Feng e fugir em sua ausência. Deixe-me ver por quanto tempo você pode se esconder. O Deus verdadeiro Geisha tinha uma expressão sombria.
Ele não acreditava que Zhao Feng pudesse se esconder naquela dimensão desconhecida e indetectável para sempre.